Muito boa noite, bem-vindo a este programa Basta Querer. É um programa da autoria do nosso apóstolo Jorge Tadeu, que muito em breve estará connosco para partilhar uma mensagem sobre fé aí para a sua casa. Eu hoje tenho aqui comigo o meu colega e amigo Bispo Garrido, que vem do Algarve. Muito boa noite, a todos. Bispo. Boa noite, Bispo. Boa noite. Nós temos aqui um número de telefone que está a passar em rodapé. Sim. Para que é que serve este número de telefone, Bispo? Bom, esse número de telefone você pode ligar e pedir oração durante toda a programação, né? Você vai acompanhando, coloca o seu pedido de oração, liga para falar de um testemunho, algo que Deus fez na sua vida. Você também pode ligar para esses telefones e marcar uma consulta pastoral, né? Os nossos pastores vão estar sempre de plantão, atendendo você com muito carinho, né, Bispo? É verdade, e através da internet nós temos pessoas que nos veem praticamente de toda a parte do mundo. Nós gostaríamos de saber quem é que está desse lado, o que é que tu fazes, como é que tu nos assistes, quem tu és, e se puderes partilhar connosco uma fotografia do local onde tu vives, daquilo que tu fazes, qual é a tua profissão, nós teríamos muito gosto de te conhecer. Todas essas pessoas que estão-nos a ver dessas partes, nomeadamente naqueles lugares que ainda não temos igreja. Portanto, serão muito bem-vindos em enviar as vossas fotografias, as vossas histórias, os vossos lugares onde trabalham, onde vivem. Nós, através do mesmo número de telefone, estamos à espera do vosso contacto. Como é hábito, nós temos fotografias, enviaram-nos hoje, como noutros programas, fotografias que vamos passar a mostrar de pessoas que nos acompanham desde março, praticamente todas as noites aqui no Basta Querer e que são os nossos telespectadores habituais. Vamos ver então essas fotografias. Então temos aqui o Nel. Parabéns ao Nel Puri, Nel Puri de Espanha. Parabéns para ti, Nel. Um grande abraço aqui de Portugal para a Espanha. E a seguir, Bispo Garrido, temos aqui outras fotografias, não é? Sim, é um grupo familiar. Boa noite, apóstolo, Bispo Cristo, e a todos os bispos. Envio aqui uma foto do grupo familiar. Vou arriscar falar o nome da cidade. Helsinki, Londres. Gostou do... É isso mesmo. Abraço a toda a família Maná, Gabriela Amado. Um grande abraço também para nossa amada irmã Gabriela. E agora temos aqui de uma das igrejas aqui do Bispo Garrido, da sua regional, na Albufeira, não é verdade? Diz assim: olá, boa noite ao nosso apóstolo, Bispo Cristal, todos os pastores e bispos, muito especial ao nosso Bispo Garrido, batismo nas águas em Portimão, entre outros 6 batismos da Albufeira, Adelina Silvestre de Portugal. Então, um grande abraço para a Adelina. Convém, se calhar, referenciar que isto foi antes da pandemia, provavelmente. Foi no final do ano passado, com certeza. Um grande abraço para eles. E agora temos um bolo... Olha, a Adelina não mandou-nos só a fotografia dos batismos, mas mandou-nos também para nós festejarmos, provavelmente os batismos que acabámos de ver, um bolo para comemorar os batismos. Eu acho que eu lembro desse bolo, velho. Lembra do bolo? Eu estava lá e devo ter pego aquele abacaxi ali. Tem muito bom aspecto. Estava muito bom. Será que foi a Adelina que fez, Bispo? Não se recorda disso? Eu acho que sim, né? Já que ela tirou a foto do bolo dela, né? Exatamente. E temos aqui uma espanhola intentando fazer bacalhau com natas, ganas de Portugal, de Apuri de Espanha. Está quase lá, está quase parecido com o bacalhau com natas de Portugal. Mais umas tentativas, envia e nós provamos e vemos se é tão bom como o nosso aqui em Portugal. Depois temos de França, Bispo. Sim. Boa noite, apóstolo, Bispo e todos os convidados do programa. Envio esta foto de peixinhos com banana, pão cozida. Espero que apreciem. Muito obrigado pelo programa. Posso dizer que é o melhor programa dos tempos de hoje. Judite, da França. Então, um prato bem decorado. Muito sui generis, não é? Sim, sim. Muito... É típico francês mesmo, né? Deve bem ser decorado. Banana com peixe, cores bonitas. Peixinhos com banana, pão cozido. Espero que apreciem. Eu também espero que apreciem. Bem decorado o prato. É verdade, bonito é. Depois temos a seguir cumprimentos ao apóstolo Jorge Tadeu e esposa, bem como para bispos convidados e time. Foto do GF Invasor, cidade de Rio Maior, Filomena Henriques, Santarém. Então, um grande abraço para eles, desse grupo Invasor, que está aí em Santarém, em Rio Maior. Logo a seguir, Bispo, temos também, parece ser um grupo familiar, não é? Então, temos aqui, vou treinar o meu portunhol. O espanhol. Meu portunhol. Buenas noches, apóstolo, obispa Cristo, obispos e pastores. Grupo familiar de Madrid, zona de Alcobendas.
Ernesto e Filomena, Nancy e Isabel. Estamos juntos em Jesus. Sheila, da Espanha. É verdade. Está muito bom o seu espanhol, Bispo. O meu portunhol sempre foi um perfeito portunhol. Mas a Espanha participando bastante, né? Então, um grande abraço para os nossos amigos da Espanha. Depois temos aqui mais umas fotografias, parece-me ser um grupo familiar também, e que está a ser dado por internet. Sim, Convém referir que neste tempo de pandemia os nossos grupos estão a ser dados via internet, via Skype ou outra plataforma virtual. E temos então aqui estes irmãos que provavelmente estão a participar num grupo nesse formato e que dizem sim e depois dão-nos um bolo. Sim. Também deve ser partilhado via internet, o bolo vem a caminho. Os bytes estão-se a transformar nesta linda fotografia de um bolo de chocolate, mas alguém já o comeu sem ser do modo virtual. Boa noite, apóstolo, bispo e todos os convidados. Este é o grupo familiar de... calhou-me este nome, bispo. Vamos aí fazer... Costuma-se dizer quem parte e reparte e não escolhe a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Pode ser Atimon. Foi o meu caso. Atimon, em França. Aqui vai, obrigadinho, essa fome. Aqui vai um brigadeiro acabadinho de fazer para vocês todos, sempre firmes. É do Tiago Barroso, de França. Um grande abraço para o Tiago e parabéns pelo bolso, no caso de ter sido ele a fazer, não é? Depois, a seguir, temos aqui um grupo de senhoras. Sim. Que vem de São Tomé, não é verdade, bispo? Está aqui, boa noite, família, paz, amor e prosperidade, que o nome do nosso Deus seja exaltado. Desejo um abraço ao nosso apóstolo Jorge Tadeu, ao nosso bispo Gerson Pimentel e à pastora Gisela. Um abraço do Departamento dos Assistentes da Igreja Sede em Vila Maria, Artimader Varela, de São Tomé e Príncipe. É verdade. Uma igreja muito bonita, segundo dizem, uma igreja... E elas todas lá de azul. Já esteve em São Tomé? Não, nunca estive lá, nunca tive essa oportunidade. Mas quem sabe quando o apóstolo for, a gente vai na mala. Vamos, no porão. Certo. E a seguir temos o que parece também ser um grupo familiar, que diz: muito boa noite ao nosso apóstolo e bispo Cristo e a todos os bispos convidados. Aqui vai uma foto de um dos GFs da igreja de Newcastle, Inglaterra, sempre ligados ao GF e ao programa Basta Querer, e quem nos envia esta foto é o pastor Hélio, um grande certo, lembrar que eles estão sem máscara porque estão nas suas casas, não é? Exatamente, são grupos virtuais. Aliás, tem ali o símbolo no canto inferior esquerdo do Skype. Exato. Derivado ao momento em que vivemos, os grupos familiares, grande parte, se não a maioria dos grupos familiares, é celebrada através de Skype, de um modo virtual. Temos então, de Vila Nova de Mil Fontes, bispo, o que é que nos chega? Então, ali deve ser uma comilança que eu vou te falar. Boa noite, apóstolo, bispo Cristo e todos os bispos. Envio para todos uma foto do apetitoso jantar, fatia de pão alemão, com abacate, tomate, coentros. São servidos? Claro que estamos. Beijinhos, Suzana Bailotti e Ação, né? Vila Nova de Mil Fontes, sempre participando, né? E sempre nos animando. Animando, sim. É engraçado que de Vila Nova de Mil Fontes vem sempre um prato especial, sempre um prato bonito, colorido. E parece que é sempre um prato... feito ali na hora, né? Com as coisas do monte. É verdade, muito bonito. Outro grupo familiar, virtual, agora de Espanha, diz assim: boas noites, apóstolo e bispo Cristo, bispos e pastores, grupo familiar de Madrid, conectado com Múrcia e Barcelona. Espanha para Jesus, Sheila de Espanha. Eu, Madrid, já não vou há muito tempo. Múrcia foi há relativamente alguns anos e também é uma cidade muito bonita, não é? Uma cidade... praia, sim, de verão e com temperaturas muito, muito altas. A seguir vamos para Angola, do Wilson Costa. E o que é que o Wilson nos diz? Diz assim: saudações cordiais ao nosso apóstolo Tadeu, bispo Cristo, aos bispos e todo o time em serviço. Continuamos conectados ao programa Basta Crer, Wilson Costa, de Angola. Então, um abraço também para todos os nossos amados irmãos de Angola. É verdade, e logo a seguir temos uma fotografia também de um grupo familiar por Skype, que já nos chegou até nós há pouco, que é de... o bispo vai-me ajudar. Atimon. Atimon. É só fazer o biquinho, não faz. E não faz, exatamente.
a atualização da foto. Estes grupos familiares que estão a ser dados de uma forma virtual são muito importantes, não é verdade, Bispo? E têm trazido pessoas novas pela primeira vez que não nos chegavam até nós diretamente, em presença, e tem trazido um grande reavivamento nos grupos familiares, não é verdade? A grande maioria dos irmãos que têm a sua lista 515 fizeram um grupo da sua lista 515, eu acho que isso é muito importante também falar, né? Conversaram com eles, e aí não é nem às vezes o líder que está fazendo isso, mas o próprio irmão lá no grupo familiar já acessa o seu grupo e todos participam. Então, numa casa com 2 pessoas, ele está falando para 20, 30 pessoas, e isso é muito bom, né? Porque a comunhão permanece lá no tempo da pandemia. Sim. E há muitas pessoas que estão a ter contacto pela primeira vez com a igreja através destes grupos familiares por Skype. Têm trazido muitas salvações através deste método. Temos aqui uma hambúrguer maravilhosa. Diz assim: boa noite, apóstolo e bispa e todo o time de trabalho. Graças a Deus por este programa. Jesus é o meu melhor amigo, do Gabriel, do Reino Unido. O Gabriel, que, salvo erro, é o nosso chefe. Ele traz-nos sempre também uns pratos muito coloridos e muito apetitosos. E agora vamos entrar nas sobremesas, nos doces. Opa! Então temos aqui estes doces, o bolo, depois... Não, isto já não é doce, mas parecia. Está aqui, podem mostrar a fotografia a seguir. Esse é um... Isto parece um arroz de pato. Arroz de pato e outro bolo. Vem da Gabriela Cruz da Covilhã. Boa noite para todos e um abençoado programa do Basta Querer. A Gabriela parece ser uma cozinheira bastante dotada. É dos doces, é o arroz de pato. Um grande abraço para ela. E agora, a seguir, de Matosinhos, vem mais um programa para crescer na fé. Boa noite a todos, mais um programa para crescer na fé. Trago brownie de chocolate, Andreia Duarte de Matosinhos. Brownie é bom. Um grande abraço para a Andreia e para o Jorge. E agora vem aqui um petisco para o programa Basta Querer, da família Cabral de Leiria. E a seguir, o que é que temos? Novamente da Susana e da São, de Vila Nova de Mil Fontes. Aqui diz aqui, boa noite, apóstolo, bispa Cristel e todos os bispos. Envio uma foto, envio para todos uma foto do belo começo dos morangueiros de Sodoberry. Vamos colher boa colheita, beijinho, Susana Bailotti, Vila Nova de Mil Fontes. É um pezinho de morango, não é? Deve ser. Sim. Eu da agricultura lá, não me atrevo a falar lá no muito. Brasil, na região de Minas, Cambuí, Pouso Alegre, é a região dos morangos lá do Brasil. Então, isso vai todo ano, né? 2, 3, 4 vezes o morango floresce. E a Suzana é uma engenheira agrônoma que trabalha lá no lado desse lado aqui do Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes. E tem lá as frutas vermelhas que ela gerencia, e são toneladas de frutas vermelhas que ela colhe e gerencia. Então, um grande abraço para ela, para o serviço e para esse trabalho bonito, né, que é cuidar dessas plantas todas. E agora, para terminarmos, temos aqui do Bruno de Mãe Martins uma mesa com tudo o que é doce. Quer dizer, tem umas batatas fritas também, e uns salgados. Mas o que sobressai mais naquela mesa é o bolo, é os bolos. Diz assim: boa noite, apóstolo, bispa Cristel e bispos convidados. Mesmo com esta situação, continuamos a servir a Deus e a fazer Atos 2:42. Claro, com todo o cuidado. Espero que sim, Bruno. Um grande abraço para o Bruno e um bom Atos 2:42. Nós vamos agora ter aqui uma participação do grupo KK, não é? Do time Curiacos, que nos traz uma música. Para logo a seguir vamos partilhar aquilo que Deus está a fazer na vida de centenas de pessoas. Testemunhos de muita gente que tem-nos enviado o seu testemunho, aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Então, logo de seguida, vamos partilhar isso com vocês que estão aí em casa, porque no final do programa, não se esqueçam, o apóstolo vai orar pelos pedidos de oração. Portanto, podem nos ligar para este número se tu tens um pedido de oração. Se tens algum familiar, alguém que está em dificuldades, em alguma situação da vida mais difícil, envia o teu pedido de oração para este número que passa em rodapé, porque no final o apóstolo vai estar a orar por todas essas situações. Vamos então agora ouvir o time KK. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo, e Ele é contigo
e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. E Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum sucesso estará diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. E Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andas, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te. É isso, esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus é contigo e pode mudar todas as situações da nossa vida. Nós hoje vamos partilhar aqui alguns testemunhos que chegaram até nós. Estou aqui a ver um da Zete. Estes testemunhos também estão na página do Basta Crer. Nós temos uma página, bastacrer.com, onde tu vais encontrar não só os testemunhos, mas vários links para a nossa editora, onde nós temos o material, todas as publicações que o Ministério faz, a nível de livros, CDs, de música, de mensagens. E, portanto, eu convido a visitares o nosso site www.bastacrer.com, porque aí vais encontrar estes testemunhos que nós hoje estamos a partilhar contigo, vários links para a página da Igreja, para a editora da Igreja, para os nossos grupos familiares, moradas, os locais onde nós estamos e por aí fora. Portanto, eu convido-te a visitares essa página onde vais encontrar toda essa informação. Nós temos aqui um testemunho da Zete que diz assim: há alguns dias atrás amanheci com muita dor de ouvido. Tomei o remédio e a dor não passou. Depois ouvi o áudio de cura divina do nosso apóstolo a manhã toda. Adormeci à tarde e, quando acordei, já não tinha mais nenhuma dor. Bispo, o que é que o livro de cura divina do nosso apóstolo, que é este livro que eu tenho aqui, tem a ver com a cura da Zete, com aquilo que aconteceu? Há alguma ligação? Nem por isso? Foi uma obra do acaso? O que é que se passou aqui nesta situação? Não, como o apóstolo ensina, né? Quando eu vou ler o livro de cura divina, eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E descobrimos lá que é da vontade de Deus curar todas as enfermidades, e foi o que aconteceu com ela. Então, ela estudou o livro e decidiu praticar o livro, e aí está a diferença do que acontece, né? Jesus falou para que a gente não fosse só ouvinte, né, mas praticante da palavra de Deus. Então, esse livro ensina o como e também ensina a prática. Então, ela encheu o coração com a palavra de Deus, com certeza fez a oração da fé, porque ela tem uma oração, que é a oração da fé, acredita que recebeu, e permaneceu firme. E é lógico que quando a palavra de Deus entra no nosso coração, não há enfermidade que aguente, não há enfermidade que resista. Então, esse livro também ensina que tudo pode ser um milagre, mas também pode ser progressivamente. Então, durante o dia, foi passando o dia e a cura dela se manifestou durante aquele dia, não é? Então, a cura dela foi progressiva. Ela não olhou para os sentimentos, não olhou para as emoções, nem olhou para os sintomas, e quando percebeu, já estava curada. É verdade. Eu lembro-me que, quando eu converti-me com 15 anos na Igreja Maná, e muita gente levava o livro para casa, quando a pessoa estava doente, e só de ler o livro havia montes de testemunhos de pessoas que eram curadas de doenças terminais, instantaneamente, ou de uma maneira progressiva, como acabamos aqui de ver, só de ler o livro. Não quer dizer que aconteça sempre assim, mas havia muitas situações destas. Poderá ter sido o que aconteceu aqui com a Zete,
Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente sofre por falta de conhecimento daquilo que Jesus fez por ela, por falta de conhecimento de saber o que é que a Bíblia diz, porque pensa que a Bíblia é um livro chato, maçudo, desatualizado, que só vem para chatear-nos, só vem para dizer aquilo que nós não podemos fazer, ou para nos aborrecer, ou para nos contrariar, e na verdade é o contrário. O livro, a Bíblia, traz as respostas para muitas situações da nossa vida, ou para todas as situações da nossa vida. É uma porta aberta para nos livrar, para nos tirar do sofrimento, para a vida com abundância com Deus. E, portanto, não é de maneira nenhuma um livro chato. Tu vais encontrar na Bíblia resposta a muitas dúvidas, a muitas situações da tua vida. Vais descobrir a origem dos problemas e vais aprender como sair do meio dessas situações, desses problemas, de todas essas chatices. Nós temos aqui agora também alguém que nos enviou um testemunho que diz assim: o marido de uma irmã da nossa igreja em Angola teve um ataque de falta de ar. Estava às portas da morte. Quando a igreja soube do assunto, orou e, para o espanto de todos, recuperou no mesmo dia e ficou fora de perigo. O que é isso de orar, Bispo? Porque muita gente não sabe, acha que orar é uma coisa que não vale a pena, que não tem força nenhuma, que é só uma bengala para muita gente, não é? Um paliativo. No caso, esse homem nem orou, né? Ele nem orou, é verdade. Pessoas que souberam da situação que ele estava vivendo decidiram, então, interceder por ele, né? É uma oração onde nós nos colocamos no lugar da pessoa. Então, a igreja, né, os irmãos dessa igreja se uniram, e aí é uma concordância, né? Aqui há vários fatores, né? A oração, a concordância. E evidente que Deus ouviu essa oração, né? Então, todo mundo intercedeu, todo mundo com fé colocou aquele homem diante do trono de Deus, que é o que vai acontecer daqui a pouco também, não é? O apóstolo, no final desse programa, vai orar por você e por todos os pedidos. Por isso é importante que você, durante toda a programação, se eu estiver lutando contra alguma adversidade, alguma circunstância, ligue para nós aí por esses telefones todos e coloque o seu pedido de oração, né? Como essas pessoas fizeram, essas pessoas descobriram que esse homem estava passando necessidade, um ataque, não é? E oraram, e ele foi liberto. E foi liberto. É importante também, se calhar, dizer que sexta-feira nós temos uma reunião às 9h. Poderá haver algumas modificações de horários e o apóstolo, dentro em breve, vai explicar, derivado deste estado de emergência que foi decretado. Mas nós amanhã estaremos numa reunião que se chama Soltar até Vencer, nas igrejas, que é exatamente isso, onde nós vamos orar pelos nossos amigos, pela nossa nação, por uma série de circunstâncias, e Deus ouve e Deus continua a responder às orações, como aconteceu com este homem. Vamos aqui falar também de uns testemunhos da nossa área financeira. Diz assim: estava com algumas dificuldades financeiras e não conseguia arranjar emprego. Dizia ser fiel com os seus dízimos e ofertas, então confiava, ser fiel com os seus dízimos e ofertas, então confiava que Deus ia operar um milagre. Ao assistir ao programa Basta Crer, enquanto o apóstolo orava, ele tocou no ecrã e recebeu. No dia seguinte, recebia um telefonema com uma oferta de emprego. Maravilha. Deus está interessado na vida financeira das pessoas? Acha que Deus se preocupa com o dinheiro? Tem essas coisas... Não é uma coisa muito mundana, muito terrestre, essa coisa do dinheiro? Não, Jesus disse que o diabo é que veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, viver apertado não é vida com abundância, não é a promessa que Jesus fez, né? Viver preocupado com dinheiro também não é vida abundante, né? Viver pedindo empréstimo todo dia, todo mês, esperando o mês acabar para trocar o cartão de crédito, isso também não é vida abundante. Então, nós descobrimos pela Bíblia, né, que é da vontade de Deus suprir as nossas necessidades, todas elas, principalmente a necessidade financeira. E para isso ele estabeleceu princípios, leis, né? E foi o que esse homem fez, né? Semeou um dízimo, né? Acreditou e colocou a mão no ecrã. É um ato de fé, não é? Que o apóstolo ensina. E aconteceu um milagre na vida dele. Quando a gente semeia, a gente colhe. É verdade, ele diz aqui que ele estava a dar os dízimos e ofertas, porque isso é importante, não é? Nós agirmos na palavra. Na verdade, há um livro do nosso apóstolo que diz acerca de finanças, que ensina princípios poderosos de Deus, está a ver, princípios que estão na Bíblia, para a pessoa vencer na área financeira. Porque muita gente sofre nesta área, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para dar comida aos filhos. Neste momento, com tudo aquilo que está a acontecer no nosso país, com a pandemia, na verdade não é no nosso país, é no mundo, com a pandemia, muita gente está desesperada e não vê solução lá fora, não vê solução nos governos,
Esta crise foi acima de tudo aquilo que seja expectável, fez abanar os gigantes deste mundo, as nações, mesmo as nações poderosas deste mundo, financeiramente poderosas, estão com graves problemas e as pessoas perguntam-se o que é que vai acontecer. E a melhor coisa que se pode fazer é pôr o nosso futuro, a nossa esperança em Jesus Cristo, porque Ele é o único que tem poder para resolver tudo. E quando nós praticamos, como este homem estava a praticar, e naquela noite ele estendeu a mão com fé, recebeu, e Deus respondeu. Exatamente. Deus preocupa-se com todas as áreas da nossa vida. Temos aqui outro testemunho que diz assim, também da área financeira: quero glorificar a Deus porque a oração é aquilo que tu podes fazer através deste número que está a passar em rodapé. Podes pedir oração sobre alguma área da tua vida e logo no final o apóstolo vai estar a orar por isso. Eu pedi oração para alugar o meu apartamento no Brasil e o da minha filha também. Na semana passada, os 2 apartamentos foram alugados. Tenho aplicado a lei da semeadura nos dízimos e ofertas e o nosso Deus é fiel à sua palavra. É engraçado que há uma coisa que se repete, não é? Muita gente pensa que finanças vêm por pedir e por aí fora. E nós vemos aqui, Bispo, que todas estas pessoas que tiveram um contacto com Deus nessa área, ou seja, tiveram uma resposta à sua necessidade, elas tiveram de fazer alguma coisa, que é de semear primeiro. Isso mexe na cabeça das pessoas, não acha? Porque a ideia, o conceito, o paradigma que as pessoas têm em geral é: se eu tenho uma necessidade, alguém vai me ter de dar. Não é? Sim. Que provavelmente foi o que esta senhora sempre pensou. E que a maioria destas pessoas que estão aqui têm aqui testemunhos, pensaram, quer dizer, se eu tenho uma necessidade, se eu estou numa crise, então alguém vai ter-me ajudar. O Estado, um amigo, um familiar. Esse não é o sistema da Bíblia. Não, esse não é o sistema de Deus. Nós estamos falando da Suzana, né? Ela colhe morango constantemente. Ela colhe aquelas frutas vermelhas constantemente. Por quê? Porque depois que ela colhe, ela volta a semear novamente. E essa é a lei. Essa mulher, essa senhora que deu esse testemunho, ela pediu para que Deus intervisse no aluguel, mas ela lembrou para Deus que ela é uma dizimista fiel, ou seja, ela é uma praticante assídua da palavra de Deus, ou seja, ela tem crédito no banco de Deus, não é? Ela tem, não é? Eu acho que isso é muito importante a gente ter, porque quando uma pessoa vai colocar o dinheiro em algum lugar e quer saber como é que funciona, mas ninguém pergunta como é que Deus funciona. Né? Porque acredita que é aquilo que você falou, que é só chegar e porque Deus é Deus, tem que resolver o meu problema. Mas Deus tem princípios e leis, e que quando nós colocamos isso em funcionamento, Deus é fiel e nos honra cumprindo a palavra que Ele nos fez. É verdade. Temos aqui também um testemunho da Rosário para terminar. Logo a seguir vamos ter uma participação do time Curiacos. E a Rosário diz-nos assim: pedi a oração pelo sobrinho que durante a noite não dormia e via no quarto pessoas cheias de sangue há 2 semanas atrás. Hoje a mãe da criança ligou a dizer que agora a criança dorme bem e não vê mais essas pessoas. Muita gente sofre deste problema e até às vezes tem vergonha de partilhar isto com os amigos, porque pode ser gozado, porque essas coisas não existem, porque está fora de moda, isso não existe. Mas muita gente sofre com estas situações, vendo presenças, sentindo coisas. E há solução para isto? Isto é real ou não? Sim, claro que há solução para isso, é lógico. Pelo que ela falou, isso é uma situação de bruxaria, né? Ou envolvimento com o oculto, ou um pacto que essa família fez lá atrás, há muito tempo, e, lógico, ela não tem, pelo que ela entende aí, não teve ideia. Então, o pessoal orou, né? E essa maldição foi quebrada, e essa pessoa foi liberta. Então, isso é real, e caso você esteja lutando contra isso, é uma experiência sua, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração para que a mesma coisa aconteça na sua vida também. Poderá também ir ao site do Basta Crer, na nossa editora, no link que vai dar à nossa editora, nós temos já um livro que diz a origem dos problemas. Muitas dessas situações de pessoas que veem essas presenças, sentem essas coisas e que pensam às vezes, eu estou maluco, há qualquer coisa que está mal na minha cabeça. Não, o que acontece muitas vezes é que há um mundo espiritual e lá acontecem todas as coisas e há pactos e há certos caminhos por onde as pessoas vão que trazem essas situações, estas experiências à sua vida. E, portanto, há uma solução, Jesus tem uma solução para ti. Então, já de seguida, vamos ter o grupo, o time KK, o time Curiacos, e depois teremos aqui o nosso apóstolo connosco. Um bem-aja para todos, até à próxima.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E também eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Maravilha, aqui estamos nós, de novo, um abraço para todos. E estamos em tantos países, na verdade, e Sim. você, não se esqueça, conforme os bichos já disseram, pode contactar-nos, telefonar, pedir ajuda, pedir oração e tirar fotografias, Sim, etc, etc. Hoje nós vamos mostrar um clipe de Manchester. Manchester. É assim, não é? Sim. Destined for greatness. Yeah, I know that with my God I'm gonna make it. Destined for greatness. Destined for the best. Destined for the best. Destined for greatness. Yeah, yeah, I know that with my God I'm gonna make it. I'm destined for greatness. I'm destined for the best. Destined for the best. Now let me take you to the fact that God had a plan from the beginning, even though he didn't see it, and the plan costed him friendships, family, dreams, but he always learned that the plans of the Lord are way bigger than the plans that he had for himself. With God by his side, he ain't fearing no one. He ain't fearing no one. There ain't no shank, no gun that's formed against him. Tu viste a Manchester? Eu vi Manchester. Estavas lá em Manchester? Eu estava lá em Eu Manchester também várias estava. vezes. Muito bem, muito bonito. Foi, aliás, o Bispo David Sim. que fez este vídeo, não é? Eu penso que Foi. sim. Sim, sim. Ah, muito bem. E agora eu quero pedir aqui ao Bispo Pedro para nos explicar este assunto dos Covid-19 portanto, as restrições, etc., que é para todos entendermos. Certo, portanto, o que acontece foi que foi decretado o estado de emergência, como todos vocês sabem, e o que é que isso afeta em relação à Igreja? Na verdade, não afeta nada, continua a ser permitido o culto, continuamos a estar debaixo da direção da DGS, portanto, como sempre tivemos, e a cumprir todas as normas que eles têm recomendado. Portanto, a nível das igrejas, não afeta, à exceção que este estado de emergência traz uma coisa que é o recolher obrigatório, que
que durante a semana estamos a falar das 11 às 5 da manhã e no fim de semana estamos a falar da 1 da tarde, 13 horas, até às 5 da manhã. E, portanto, durante esse período, de facto, não poderemos, os ministros de culto podem circular se estiverem credenciados, mas as reuniões não podem ser realizadas nesse período. Portanto, tudo o resto continua inalterado, podemos ir à igreja, não há restrições na circulação entre concelhos, não há restrições maiores, há restrições noutras atividades que não têm a ver com a igreja, mas em relação à igreja não nos afeta. Portanto, a única coisa que vai ter de acontecer é nós adaptarmos os nossos horários para estarem dentro do horário que é permitido ter o culto religioso e não entrarmos dentro da hora do recolher obrigatório, que, como eu disse, durante a semana é das 11 da noite às 5 da manhã, ao fim de semana, 1 da tarde, até às 5 da manhã do dia a seguir. E, portanto, haverá algumas modificações. Não sei se o apóstolo vai falar nisso, quer que eu fale. Ou seja, sexta-feira teremos de terminar a reunião em todas as igrejas às 10h30, para dar tempo às pessoas voltarem às suas casas, não é? E no domingo temos de terminar as reuniões ao 12h30 para dar também tempo às pessoas voltarem às suas casas. As igrejas que virem necessidade de começar, ou seja, será das 9 de sexta-feira, das 9 às 10h30, depois o horário de domingo da primeira reunião mantém-se, depois haverá outro horário de reunião das 11 ao 12h30, portanto terá de terminar ao 12h30. Nas igrejas que resultar que eles vejam que haja necessidade derivada da distância das pessoas e por aí fora, de começar mais cedo, eles poderão alterar esse horário de início da reunião, nunca podendo ultrapassar a hora de fecho das 10h30 ou do 12h30. Reunião de tarde, então não há. Durante as tardes não há, porque está dentro do período que não se pode circular. Portanto, resumindo, nós vamos ter reuniões em todas as igrejas, nós vamos acabar mais cedo, que é para não criar constrangimento. Portanto, em vez de acabar à 1, que é o nosso normal, acabamos meia hora antes, que é ao 12h30, ao domingo. E sexta-feira, em vez de acabar às 11, acabamos às 10h30. Os pastores podem, conforme o pastor, o bispo, mora, seja aqui ou lá, ele verá depois se quer começar mais cedo ou quer começar no horário, porque isso depende muito, não é? De resto, não há mais novidades. O ideal é sempre que a pessoa venha à igreja, porque estamos a honrar a Deus, mas nos casos que não for possível, felizmente nós temos igreja online. Você pode ir ao nosso site Basta Crer e vai encontrar. Não só vai encontrar igreja online, mas vai encontrar muitos canais onde todas as reuniões ao vivo são emitidas em direto. Depois elas são retransmitidas noutros horários, porque há muitos irmãos que moram para trás do nosso fuso, outros para a frente, e portanto é isso que a gente faz. O importante é a gente não esquecer que devemos andar com Deus. Eu quero ler, obrigado Bispo, quero que tu leias Salmo 91 mais uma vez, porque tem tudo a ver com os dias de hoje. Sim. Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Deus, aquele que anda com Deus, pode descansar porque Deus o protege. 1000 pode cair à sua esquerda, 10 à sua direita. Sim. Você não, porque Deus está consigo. Ora, muito bem. Portanto, não se esqueça, muito importante, neste tempo de pandemia, estarmos bem agarrados a Deus, protegidos pelas bênçãos de Deus. Isso é mega importante. Nós temos também, eu tenho um Facebook, Sim. certo? E nós fazemos todos os dias uma placa nova, e esta não é a última, mas é uma bonita que diz que não é da vontade de Deus que você sofra. Vamos lá ver. Sofra opressão e depressão. Explica-te. Então, é mesmo isso. Há certo sofrimento, né? Que as pessoas, às vezes, querem sofrer. Eles acham que, pronto, certas coisas vêm de Deus, né? E há outras coisas que as pessoas não querem. Então, opressão, depressão, não é uma coisa que Deus quer que você sofra.
Porque Jesus veio para nos libertar de doença, de maldição, de opressão, depressão, todas estas coisas. Jesus veio a esta terra, Ele pagou por estas coisas. Então, Ele vem para nos dar saúde. Agora, outro tipo de coisa que Deus já quer que nós sofremos, mas que não é nem doenças, nem pobreza, O que é nem... que é, então? Vai aqui. Portanto, há duas coisas. Sim. Há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus e há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você vá para o inferno, não é da vontade de Deus que você ande doente, não é da vontade de Deus que você seja pobre, miserável, mas, por outro lado, é da vontade de Deus que você sofra perseguições e tribulações por causa de ser crente. Quem se envergonhar de ser de Jesus, Jesus também se envergonha e, portanto, não vai responder às orações. Portanto, é muito importante. Essas placas têm sempre muita coisa que nos ensina, certo? E agora vamos ouvir um videoclipe que é do Soul Jazz. Vamos aguentar. Sim, com remédio temos que aguentar. Aguentamos. Vamos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. É o Evangelho, nós apenas estamos a tentar levá-lo a todo lado. Nós vamos aguentar. Sempre dissemos que Vamos aguentar. porque sabemos que Vamos aguentar. Nós vamos aguentar. eu te disse que Vamos aguentar. acredito que Vamos aguentar. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra de Deus. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. ouço o rugido de um leão por cima desta pentagrama. Vejo um homem retirar os três que estavam na fornalha. Homens de ferro rodearam a cidade de Jericó. Vejo os seus muros a caírem tipo quedas lá em Carandula. David feroz na sua mão traz uma funda. Eu nunca vi gigantes a levar tanta basura. Servimos a pátria, servimos a revolução. Agora é hora de partirmos em prol da salvação. Somos milhões e contra milhões ninguém combate. Tentar derrubar esse certo seria um erro grave. Não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. Autoridade espiritual, as nossas armas não são convencionais. Posto à prova podem ser fatais. Conheço a tática dos meus inimigos. 70 vezes 7, sigo o meu caminho. 70 vezes 7, sigo o meu caminho. Nós vamos aguentar. Sempre dissemos que Vamos aguentar. porque sabemos que Vamos aguentar. Nós vamos aguentar. eu te disse que Vamos aguentar. acredito que Vamos aguentar. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. Vem ver a fé que vence o mundo, faz sinais e maravilhas, tipo Cristo em Samaria. E pisa serpentes, escorpiões, mas nada lhe faz dano algum. Não é pouca gente que aplaudiu enquanto os discípulos choravam, prostrados em oração. Jesus mandou a resposta: não tenham medo de nada, fiquem só firmes na palavra. Então, para receber a unção, revesti-los com poder para resgatar a multidão. Mensageiros de paz, com a mensagem de salvação. Se passais vicissitudes pela causa de Cristo, vai à igreja, chega cedo e tira notas do sermão. Pratica-se a palavra para trazer libertação. São servos do Senhor, homens de Deus, são seres humanos. Alertar a humanidade é nosso principal dever. Se não sabias, então passas a saber. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra de Deus. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. É isso mesmo. Mantém-te firme. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados nos lugares celestiais.
Muito bem, esta é a rubrica de evangelismo agressivo. Agressivo. Firmes na estrada. Sim. Firmes na estrada. É isso. Vamos aguentar. Vamos aguentar. Evangelização agressivo. Vamos aguentar. Agressiva. Agressiva. Muito bem. Então, o objetivo é explicar a todos os crentes que todos temos uma chamada de Deus. Eu não posso parar de enfatizar a importância de todo o crente entender que não vive aqui neste planeta porque é bonito, porque não é, está todo estragado, porque isto é a última coisa que não saímos daqui, vamos todos morrer, isto vai acabar, isto é provisório. Para onde nós vamos é para um lugar muitíssimo melhor, como é evidente, e vamos estar com Deus para sempre e para sempre, onde já não há morte. Só haverá a morte, a segunda morte, para aqueles que não andarem com Deus. Todos temos uma chamada e quero pedir à Cristal que... aliás, isto vem no meu livro de evangelização, está aqui assim, e Mateus 7, 13. Mateus 7, 13. Mateus 7, 13. Okay. Sim. E isto está aqui no meu livro, capítulo 5. Fala lá o que é que diz. Diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apartado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Ou seja, qual é o caminho da salvação? É estreito porque é tudo à maneira de Deus. Eu tenho que servir a Deus porque é o mandamento de Deus. Deus nos manda servir a Deus, está a ver? Os talentos, os nossos talentos são para servir a Deus. A Mateus 25, havia 3 homens, 2 puseram os talentos ao serviço do mestre, o outro não pôs, foi enviado para o inferno porque é um mau servo. Muito bem. Então, podíamos dizer, tenho aqui uma nota, que é servir a Deus não é opção. Servir a Deus não é uma opção. Servir a Deus é uma condição de salvação. Eu não posso dizer que sirvo a Deus como me apetece. Bem, posso dizer, mas depois tem consequências, não é? Então, todos temos talentos e isso vem em Mateus 25, eu vou só mencionar, que eu tenho aqui assim, no livro, no capítulo 5, que diz que os 3 homens receberam talentos. Um recebeu 5, o outro 3, o outro só recebeu 1. Sim. Os 2 primeiros trabalharam, granjearam mais coisas para o seu chefe, e o último não quis saber. É o caso daqueles crentes que não usam os talentos que têm ao serviço de Deus, mas para eles próprios, ou para uma empresa, ou para não sei lá com quem, e, portanto, vai ouvir Jesus dizer servo mau e fiel. Está a ver? Depois diz em Mateus 25, mais adiante... Servo mau e fiel? Mau e infiel, acho que me enganei. Alguma coisa não estava a bater certo. Depois... vê lá aí Mateus 25, 31, que esta também é forte. Diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua esquerda, à direita: vinda, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque teve fome e deste-me de comer, teve sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, esteve na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos inferno ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Portanto, Jesus está aqui a dizer uma coisa crucial, que é o seguinte: como eu dizia, servir a Deus não é uma opção, é uma condição para nós estarmos salvos. E aqui Jesus estava a dizer, não é? Nessas linhas, que quando o Filho do Homem, é Jesus, vier em sua glória, segunda vez ele não vem com pobreza, vem em glória, todo o olho verá, como o rei, e vem cheio de santos. Sim, o que acontece? Ele vai colocar os bodes separados das ovelhas. E vai dizer a uns assim: olha, estava com fome, não me deste comer, estava na prisão, não me visitaste, etc.
E as pessoas vão perguntar, mas quando é que devemos assim? Quando tu viste uma dessas pessoas assim, era eu que te estava a pedir ajuda, tu não me foste ajudar. Esta é forte. Sim. Esta é muito forte. Eu uma vez estava em Joanesburgo e fui a um supermercado numa torre, bem, não importa onde. E então estava um homem a pedir e eu não lhe dei nada. Quando eu saí, entrei no carro, eu vi outra vez. Uma voz aqui dentro falou aqui dentro. E disse assim, estava com fome, não me deste de comer. Estava com sede, e tal. Ei! E Deus já me tinha dito isso antes. Isso é que é o problema. Então eu fui lá dentro, comprei comida para ele, dei-lhe dinheiro e pensei, espero que Deus não me diga mais nada disto. Porque a gente quer um Jesus maravilhoso que se senta à nossa cama com um cafezinho, um coração e diz, tu és o maior do mundo. Eu, Jesus, o dono do universo, nem sei como é que eu vou conseguir viver sem ti. Tu és um campeão. Mas Jesus não aparece assim. Portanto, é muito importante. Se você já é convertido, eu sei que muitos irmãos, não é só diáconos, presbíteros, pastores, estão mesmo a servir a Deus, estão a aproveitar as nossas ferramentas para evangelizar, estão a acompanhar. Isso é mega importante. As pessoas estão lá fora a sofrer, as pessoas estão à busca de solução e às vezes vão procurar nos caminhos que estão errados. E você nasceu para servir a Deus. Posso ouvir amém? E portanto, estude este livro. Não diga assim, eu já li. Estude o livro. Leia. Isto é uma ferramenta. Aqui ensina como é que você pode evangelizar, os vários maneiras de evangelizar, o papel seu, a sua missão, a missão do Espírito Santo, é Ele que convence. Vá ao nosso site, basta querer, e veja todo o material que lá está, que você pode usar para falar aos seus amigos de um canal, de um dos canais, ou de música, ou dos livros. Estamos a pôr mais livros meus nas plataformas digitais, mas não se esqueça, você é um servo bom e fiel e Deus vai usar-se de si para ganhar mais e mais pessoas para Jesus. Há uma música muito bonita que eu quero dedicar a si, que diz servo bom e fiel. Aleluia. É uma música muito bonita que fala precisamente daquilo que eu acabei de dizer. Portanto, eu dedico esta música a todos vocês que são realmente apaixonados por Deus, que estão se esforçando para ganhar o máximo possível de pessoas, para mais neste tempo tão terrível para tanta gente. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre o muito te vou pôr. Servo bom e fiel. Muito bem, vamos ler mais uma vez, que se faz favor, Gálatas 3:13. Eu sei que já lemos, vamos tornar a ler, porque fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus.
para dizer que Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele era e é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas por amor a nós, para nos vir salvar, Ele se fez homem e se humilhou ainda à cruz para fazer um monte de coisas, para carvar os nossos pecados, mas também os nossos problemas e para nos trazer salvação e vitória já neste planeta. Quando uma pessoa nasce neste planeta, ela nasce num planeta ocupado pelo diabo, o inimigo de Deus, que só vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida em abundância. E uma das coisas que acontece quando uma pessoa nasce neste planeta é que ele está debaixo da liderança do diabo, de todas as maldições que pairam. Se você reparar, com tanta tecnologia, cada vez mais e mais tecnologia, as pessoas cada vez sofrem mais, cada vez trabalham mais, enfim, isso são coisas do diabo. Mas nós, quando entregamos a vida a Jesus, somos libertos desses poderes. E é isso que está aqui a falar Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo essa maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, nós estamos aqui a ver uma coisa muito importante. E agora a pergunta que se põe é, será que a vontade de Deus é ajudar-me financeiramente? É. Será que Deus tem alguma maneira de me ajudar? Tem. Como? Com o sistema de Deus. O sistema de Deus consiste em semear para colher. E não há maneira de você dar a volta a isto, porque quem manda é Deus. Se a pessoa põe-se a dizer assim, oh Deus, dá-me dinheiro, oh Deus, dá-me um emprego, oh Deus, fala ao patrão para fazer não sei o quê, Deus não ouve nada disso. Deus não vai mudar, Ele tem as suas regras. Largo é o caminho que leva à desgraça, que Deus não ouve. Estreito e apertado o caminho que leva à vitória. Então, tudo no reino de Deus é à semelhança do agricultor, pega na semente, lança a semente à terra. E por isso é que a Bíblia fala, vê-se em conta o que Jesus disse. Dai, ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Com medida com que medires, colherás depois. Agora, o sistema financeiro de Deus irrita solenemente o diabo. Por isso é que eu sugiro que você estude este livro, 7 passos para castigar o diabo. Este livro existe no formato de papel, nas igrejas, e no formato digital em muitos lugares que você pode ir ao Basta Crer e ver onde é que eles estão. Nas plataformas da nossa, na Combo, na... Kobo, na... Kindle, já sei que estamos na Índia e não sei onde mais, enfim, bem. Brasil. E quando eu estou a dizer para ler o livro, eu digo mais estudo o livro. Quando se trata, por exemplo, do capítulo 10, diz que a coisa que mais castiga o diabo é o crente ter as necessidades supridas, é o crente estar abençoado por cima e não por baixo, é a igreja ter meios financeiros para ir alcançar mais pessoas para Jesus, derrubando as portas do inferno para que as pessoas que estão lá amarradas saiam e se entreguem a Jesus Cristo. Portanto, é terrível quando o diabo vê que nós sabemos esta lei. Daí que durante tantos anos o diabo usou-se de pessoas, de anticristos e de pastores que não percebem nada disto, para dizer coisas muito más acerca de quem recolhe ofertas. Eu sei que hoje há certo tipo de igrejas que faz coisas falsas, está a perceber? Que dizem coisas erradas. Portanto, nós temos de estar baseados na Bíblia. Mas a verdade é que o diabo está a perder a batalha porque as pessoas estão a vencer. As pessoas estão a vencer porque estão a usar as leis de semear para colher. Neste mesmo capítulo, no capítulo 10, eu digo na parte final que o dinheiro do crente faz muitas coisas e é uma fonte de irritação muito grande para o diabo. O dinheiro do crente desfaz dívidas quando o crente usa as leis de Deus. O dinheiro do crente abre caminhos. Onde não há caminho, Deus abre um caminho. Porque o crente aplica as leis financeiras de Deus. O dinheiro do crente é um escravo. Não é o crente que é um escravo do dinheiro. Não é mais o dinheiro que diz o que é que você pode ou não pode. Porque você pode usar o dinheiro como uma semente e, portanto, semear mais, vai colher mais. O dinheiro do crente não é para pagar contas.
Isso é o dinheiro dos injustos. O dinheiro do crente é para fazer investimentos nas almas das pessoas. Quando você semeia para que haja mais estações de rádio, estações de televisão. O que é que você acha? Ainda hoje que o Bispo Pedro estava a dizer que, em termos legais, nós temos contratos com operadoras e eles estão e vamos renovar os contratos. Há pagamentos, está a ver? O diabo detesta isso. E o dinheiro do crente faz de Deus a sua fonte. E por mais que a gente diga isto, eu próprio leio isto montes de vezes para mim, Deus é que é a minha fonte, não é o meu patrão, não é o negócio, sei lá, está a ver? Bem, agora, dentro deste capítulo 10, há um subcapítulo, que é o número 6, que diz uma coisa importante, que eu vou ler, que diz assim: o dinheiro do crente é a semente que dá colheita. Vamos ler, eu já mencionei, mas vamos ler, porque fé vem por ouvir. Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Explica lá a todo mundo que está em direto connosco. Não se esqueça, você pode usar o WhatsApp para nos contactar, porque nós vamos orar, eu vou orar por si hoje. E não se esqueça que é super importante, sexta-feira, vir à casa de Deus, lutar até vencer. Sexta-feira à noite, nós, em toda a igreja, em todas as igrejas manais, vamos lutar a seu favor, a favor das pessoas por quem você está a pedir ajuda, e vamos falar da família. Vamos falar da família. Vai. Mas, então explica lá o que é que Jesus está aqui a dizer, em Lucas 6, 38. Então, ele diz que, em primeiro lugar, nós temos que dar, outros dizem semear. E depois, então, vai nos ser dado. E depois não é a qualquer jeito, mas é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É muito maior o que nós recebemos do que aquilo que nós damos. E agora, no final, diz assim uma coisa também muito interessante. Diz, num lado, nós damos e nós vamos receber, mas no outro lado, na verdade, eu é que decido qual é a medida. Com que medir? Sim, essa medida que eu uso vai ser medida para me dar de volta. Ou seja, eu é que decido qual é o tamanho da bênção. É isso, porque eu escolho o tamanho. Pois, porque é a agricultura financeira. Sim, é isso. Está a ver? Porquê é que tanta gente falava mal de nós, dizendo que nós queríamos roubar as pessoas, que éramos falsos, etc. Porque é o diabo que se usava dessas pessoas para afastar as pessoas da verdade. Para o diabo continuar a afligir. Você sabe perfeitamente que hoje, vê-se pelas notícias, milhares e milhares e milhares de pessoas sem emprego. Desesperadas porque fecharam as lojas, os restaurantes. Como é que a pessoa vai vencer? Todavia, irmãos nossos, em toda a parte do mundo, mesmo com tudo fechado, continuaram a aplicar a lei de semear para colher e não é que colheram. E muitos até viram transferência de riquezas, ficaram melhor que antes. Porquê? Porque Deus é verdadeiro. Porque a lei de Deus é a única que funciona sempre. Jesus diz, eu sou o caminho. Os políticos dizem, eu é que sou o caminho. O outro também diz que é o caminho, mas na verdade só há um caminho verdadeiro. Eu sou o caminho e a verdade. É Jesus. Por isso, quando nós aplicamos a lei de semear para colher, quando nós semeamos e semeamos mais para colher mais, funciona. Sim. Seja em que país for. Posso ouvir a mãe? Amém. Veja uma coisa interessante que eu tenho aqui no livro que você deve estudar. Não é só ler, deve estudar. Diz assim, que Jesus, quando viveu na terra, não é? E ele depois de ser batizado nas águas e recebeu o poder do alto, etc., ele não tinha emprego, nem tinha negócio. Mas não parou de viajar e custa muito dinheiro. E passava a vida a dar dinheiro ao ponto de ele ter o Judas, que era o tesoureiro dele. Porquê? Porque Jesus sabia esta lei e Jesus viveu pela lei de semear e colher. Ele passava a vida a semear e depois ele colhia. E foi isso que ele ensinou. Portanto, é isso que eu aconselho. Agora, eu quero mais uma vez falar sobre outro tema, que é sobre
lutar contra o diabo? Empresta-me Sim. o livro. Porque, muitas vezes, quando nós estamos a fazer as coisas bem, à maneira de Deus, é quando o diabo gosta de atacar, a ver, criar problemas para ver se a gente desiste. E então, nós não desistimos. Aguenta, dizia a música. Sim. Porquê? Porque depois de fazer tudo, conforme Efésios diz, né? Depois de fazer tudo, o que é que Sim, diz? fica firme. Fica firme. Fica firme. Não desistas, porque alguém vai ter que ceder, e é o diabo. A ver? E, portanto, eu também recomendo, vocês hoje estão num momento, nós estamos num momento, é que precisamos mesmo de saber. E por isso precisamos de estudar o máximo possível acerca das coisas de Deus, dos segredos de Deus. Neste livro eu explico muita coisa, como é que lutamos contra o diabo, ao poder, a nossa autoridade sobre as forças do diabo, reconhecer o diabo quando ele aparece, o que é que ele faz, o que é que não faz. Então, mas você é da igreja e anda a falar do diabo? Claro! Eu tenho que falar do inimigo, eu tenho que pôr o holofote do inimigo para toda a gente saber quem é o inimigo. E agora tenho que saber o que é que eu faço. E, portanto, eu ensino aqui como lutar contra o diabo. Como lutar contra o diabo. Bem, no capítulo 14. No capítulo 13 diz que o diabo ataca finanças. Eu dou exemplos meus, testemunhos meus. E depois, no capítulo 14, eu dou aqui práticas de como lutar contra o diabo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Isto são mega segredos que funcionam. E, portanto, você tem aqui no capítulo 14, como lutar contra o diabo, as práticas. Primeiro, você está debaixo de ataque, as coisas parecem que estão, de repente, qualquer problema surgiu, você precisa de saber quem é que está por trás disso, que é o diabo. Então você fala ao diabo. E você diz, no caso, aqui tem como lutar contra o diabo em várias áreas. Quando é na área das finanças, você tem que dizer versículos bíblicos da área financeira. Quando você diz está escrito, você está a usar a espada do Espírito. É a única arma de ataque. Não há outra arma, a não ser está escrito. Por isso é que Jesus, quando foi tentado e testado no deserto, na verdade, como é que ele lutou contra o diabo? Não foi ao murro, não foi com armas, nem foi com insultos, foi com está escrito. E é isso que os demónios não aguentam. Quando a gente diz está escrito e diz um versículo bíblico, os demónios caem por terra, eles não aguentam. Então você diz, está escrito, Satanás, eu fui liberto do poder das trevas, transportado para o reino de Deus, as bênçãos duram sabinhas, eu honro a Deus com os meus dízimos e ofertas, e por isso não há nada que possas fazer, porque Deus abre as janelas dos céus, derrama sobre mim uma bênção tal, dela vem a maior abastança, sai da minha frente. Eu estou a ler o que está aqui, mais ou menos, não é? O diabo ouve e ele não aguenta. Os anjos encampam ao seu redor e obrigam o diabo a largar o seu dinheiro, a largar as suas bênçãos. Você sabe que uma vez Deus me mostrou que muita gente tem bênçãos e que estão nos armazéns do diabo porque o diabo foi roubando e a pessoa e não sabe lutar. Essa que é essa. Não sabe lutar, mas tem as armas. Tem as armas, mas Sim, não sabe, não sim. estuda, pronto, não me apetece, estou cansado, Deus me compreende. Não. Deus não compreende coisa nenhuma, nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus. Bem, depois de eu falar ao diabo, eu falo ao problema e digo, dinheiro vem. Estão atrasados e não sei o quê, devem não sei quanto. Fala ao dinheiro. O apóstolo fala ao dinheiro? Claro que fala ao dinheiro. Então, mas Jesus falou ao mar, Jesus falou à figueira, Jesus falou ao vento, Jesus falou ao morto. E funcionou. E consigo também vai funcionar. E por último, fala a Deus. E agradeça a Deus. Não anda aí a dizer a Deus, este problema é grande, Deus, quão grande é o diabo. Não faça isso. Isso não agrada nada a Deus. Diga antes, Deus, tu és o Todo-Poderoso.
Quem são esses palermos que andam aqui a me tentar chatear se tu és comigo? Eu estou em pacto contigo, eu ando contigo e, portanto, eu sei que eu sou mais vencedor, porque se Deus é comigo, quem pode ser contra mim? Barabim, barababá. Percebeste? Sim. E, portanto, você vai vencer. Posso ouvir, amém? Amém. Então, agora, vai aparecer uma placa para que você possa pôr em prática esta lei. Hoje mesmo, pratique esta lei. Semeie para que Deus multiplique de volta. Boa medida, recalcada, sacudida. Com a medida com que tu medires, é com essa que Deus te vai abençoar de volta. Ouve a música e pratique esta lei. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Tendo o seu braço sobre mim, que eu vou orar por si. Senhor Jesus, graças te dou, a tua palavra nos basta. Tu és o Deus que nos libertaste do poder das trevas, nas maldições que pairam neste mundo, e nos deste e dás as bênçãos que deste ao Abraão. E hoje, porque estamos a praticar as tuas leis de semear para colher, nós somos abençoados, estamos por cima e não por baixo. Tu estás a mandar que a bênção esteja em todos estes que estão em direto comigo, porque eles todos estão a praticar a tua lei. Os homens de negócio estão a prosperar, os irmãos estão a prosperar, estão a vencer. Aqueles que em qualquer parte do mundo estão connosco é a mesma coisa. A igreja está a crescer, a prosperar. Toda a glória para Jesus. Amém e amém. Glória por Cristo Jesus, em glória por Cristo Jesus. Agora é o momento de falarmos sobre manifestação de demónios. Será que os demónios existem? Existem. Será que eles operam hoje? Sim. Será que eles se manifestam? Sim. Por isso que há muita gente que vê vultos, que sente coisas, ouve vozes, coisas estranhas acontecem. E isto para não falar de coisas também muito estranhas na área da saúde, na área do emprego, das finanças. Porquê? Porque há pessoas que andam nos caminhos do diabo, literalmente. E é das coisas que realmente faz muito mal. O que é bruxaria? Eu tenho um livro que fala sobre a origem dos problemas. E se você já é crente, você devia ler isto, saber isto de cor e salteado. Não é só viver, de certeza que já vivem isto, já praticam, já saíram desses caminhos que aborrecem a Deus, mas é também importante você ter isto no seu coração, para quando você está a falar com uma pessoa e vê que afinal ele está aqui e acolá, que anda neste ou naquele caminho, você diz, olha, pá, esse é que é o problema, você tem que sair disso. Ah, mas eu acredito em Deus à minha maneira, eu acho que não sei o quê. E você diz, olha, você pode achar o que você quiser,
mas Deus não está aí. Bem, é uma das coisas que mais aborrece a Deus é a bruxaria ou o oculto. O que é bruxaria oculto é o quê? É invocar forças e espíritos sobrenaturais e não a Deus. Ah, mas eles também falam de Deus. Claro, você já viu um pescador, ele não põe no anzol uma nota, cuidado, isto é anzol verdadeiro, é para te matar. Não, ele não põe uma nota, eu vou-te comer, morde aqui que ficas amarrado. Claro que não. O pescador põe comida verdadeira. E o peixe é enganado, pensa, olha que rica comida grátis. E vai dar-lhe uma dentada e o anzol prende. É exatamente isso que o diabo faz às pessoas. A Bíblia diz, e está aqui no Deuteronômio 18, podes ler na tua Bíblia, letra bem pequenina, mas eu tenho uma letra grande. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante dele. Ou seja, preste bem atenção. O povo de Deus saiu de um Egito, onde estava escravo, amaldiçoado. E sabe porquê? Porque se afastaram de Deus. Afastaram-se de Deus, não quiseram dar ouvidos a Deus. Olha, não honravam a Deus com dízimos ofertas, davam esmolas, andavam caminhos errados. Deus deixou de os proteger, ficaram amarrados. Então clamaram. E Deus lá se levantou o Moisés, uma luta do carambas, lá os tirou de lá com mão forte, castigou o regime político e económico do Egito. E hoje Deus está a fazer a mesma coisa. E quando o povo saiu, Deus abriu o mar vermelho e a certa altura chamou Moisés ao monte. Ao monte que chamava o monte? Sinai? Não. Bem, não interessa. Ponto. E Deus lhe deu as tábuas dos 10 mandamentos. Quando o Moisés desceu cá abaixo, o pessoal estava a fazer tudo de errado. Estavam numa babedeira, em coisas de sexo, pegaram no ouro que Deus lhes deu e fizeram bezerro de ouro, que é idolatria. E o Moisés ficou tão chateado, atirou-lhes com as tábuas. E, enfim, uma cena terrível. Deus chamou outra vez Moisés e disse, olha, vou dar mais uma chance. Tornou a fazer as tábuas dos 10 mandamentos. Você acha que os católicos dão ouvidos a Deus? Não dão. Não, Deus é que me tem que ouvir a mim. Porque eu é que digo como é que se faz. E Deus diz, não, eu não mudo, eu sou Deus. E por vezes as pessoas têm problema. O país cada vez está mais desgraçado. As pessoas cada vez têm menos dinheiro e não sabem porquê. E por isso, eu estou aqui para dizer, o apóstolo está sempre a falar de idolatria. Eu estou a falar da idolatria, estou a falar de Jesus que quer o seu melhor. Neste livro eu falo de idolatria, mas falo de bruxaria. E depois Deus disse assim, e você quando... Pois finalmente, depois de muitas guerras e tal, lá foram entrar na terra prometida. E Deus avisou, olha, quando entrares, não copies o que essa gente faz. Porque se tu fores copiar o que eles fazem, eu não vou ser contigo outra vez. Tu vais sofrer terrivelmente. Que é o quê? Andar nos feiticeiros, nos mágicos, quem consulte os mortos, quem faça fogos estranhos e daí vai. E hoje faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. A ver? É o doutor não sei das quantas, que tem um esposo e que tem um não sei o quê. É a mesma coisa. Diz aqui Levítico 19 que a palavra de Deus diz, não recorreram aos médiuns, nem busquem, não recorram aos médiuns, é do espiritismo,
nem a quem consulte espíritos adivinhantes. Não se fiquem contaminados com eles, porque eu é que sou o Senhor. Voltarei o rosto contra quem consulta espíritos, quem procura médiuns, bruxos, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do povo. Está aqui na Bíblia. O rei Saul morreu, sendo crente, ele morreu porque ele, sabendo isto, ele desobedeceu a Deus e foi consultar uma bruxa. Portanto, é bom que você ouça isto. Se você tem um amigo que anda nesse caminho, é bom que ele ouça. Dê-lhe o livro, explique-lhe. Esse caminho é terrível, é perigosíssimo. Quais são as consequências da bruxaria? Perca de filhos. Vês rápida, mesmo quando as senhoras são novas. Nem sabem a destruição que vem para a nação, para a cidade ou para a família. Desolação, fomes, pestes, secas. Está na Bíblia. Olha aqui Isaías 47. Vê lá, versículo 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outro. Veja o seguinte, quando você for ler Gênesis, você vai ver que Deus criou os céus e a terra, depois fez o homem à sua imagem e semelhança, criou um jardim, o Éden, tudo perfeito. E lá no jardim Deus pôs duas árvores muitíssimo importantes. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida é para que eles comessem a árvore e nunca morriam. E se por acaso caíssem, ficassem magoados ou uma doença qualquer, comiam fruto daquilo e ficavam logo 100%. E havia outra árvore, que é a ciência do bem e do mal. E Deus disse ali, não tocas, porque se tu fores comer daquela árvore, vais morrer. E foi o diabo e disse logo, não vais nada a morrer, porque tu podes ser como Deus. Deus não quer que tu saibas. E a Eva decidiu desobedecer a Deus. E o Adão foi atrás. E, portanto, morreram. Perderam a glória, que é um manto brilhante que lhes dava energia, ficaram nus. E ficaram amaldiçoados. E esse veneno está, desde esse dia, em todas as pessoas que nasceram do Adão e da Eva. É um vírus, que é o eu. Eu é que sei. Eu é que sei. E se alguém não pensa como eu, ele é que está errado, porque eu é que sei. Eu sou o centro do mundo. Eu sou Deus. Está a ver? Sim, aqui até diz, né? Ele diz, Deus Sim. disse isso. Sim. Tu pensas que és um Deus. Está a ver? Mas não é. É como as crianças pensam que sou o centro do mundo. Que sabe tudo. Sabem tudo. Está a ver? Mas não sabem nada. Está a ver o que eu estou a dizer? Eu no outro dia estava a ver, qualquer dia passo aqui um vídeo em como o Chaves e agora o Maduro fazem bruxaria e obrigam os seus ministros, secretários de Estado a andar na bruxaria. Por isso, está a ver que está na Bíblia o que é que lhe está a acontecer. E muita gente diz que o Maduro que é assim, que é assado, e ainda por cima fazem bruxaria, vê-se as pessoas endemoniadas, e ele a dizer que isto é que é bom. E fica admirado. Mas a mesma pessoa, se for católico, vai com andorras, com imagens, canta hinos às imagens, tudo isso que é o primeiro mandamento que Deus colocou naquelas tábuas dos 10 mandamentos, e ele diz assim, não, eu é que sei. Quer lá saber, Deus é um palhaço, eu é que sei. E quando Deus fala essas coisas, muita gente vai dizer, não é bem assim, eu sigo a Deus à minha maneira. E depois vai pagar as consequências. Portanto, a gente depois vai escrever, vai telefonar para
WhatsApp e dizer que eu isto, aquilo, aquilo outro. Fala o que você quiser, mas não se irrite comigo. Fala com Deus. Diga, ó Deus, tu és um estúpido, um palermo, um velho, caquético. Eu é que sei. Mas sabes uma coisa, meu amigo? Tu não sabes nada, tu vais morrer e não queres morrer. Tu nasceste, nem pediste para nascer. Dá a tua vida a Jesus, começa uma vida como deve ser, que aí é que está a sabedoria. Posso ouvir amém? Amém. É isso mesmo. Bem, agora, quais são os símbolos da bruxaria? É rãs, é cobras, é budas, Deus da felicidade, é ferraduras, é unhas, é figas, é saquinhos de alho, de areia, de ossos, bocados de cabelo. Tudo isso é um arsenal que nunca mais acaba, que os bruxos usam e depois a pessoa pendura, não sei, no carro, anda com coisas cozidas na roupa, pensando que isso lhe vai dar sorte e cada vez está pior e pior. Leia a Bíblia. Arranje o livro. Se você é um crente, dê o livro aos seus amigos para eles se livrar desses demónios. Pois fazem defumações e por aí fora. Olha aqui, 2 de Reis 22. Porque eles queimaram incenso a falsos deuses. Assim diz o Senhor, eis trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber todas essas pessoas todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocar a ira por todas as obras de sua mão, o meu furor se acendeu contra eles e não se apagará. Você já ouviu falar dos desertos? Sabe que os desertos não eram desertos? Adivinhe lá quem é que estava lá a fazer o quê? Você acha que é por acaso? O povo negro durante séculos provocou a Deus. Era demónios. Eles faziam as coisas mais mirabolantes. Fenómenos mesmo. Eles voavam com demónios. E tanto fizeram, não deram ouvidos a Deus, os missionários que iam para lá. O que é que eles ficaram? Escravos. Ai, após, o que é que você está a falar? Estou-lhe a falar a Bíblia. A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia é a ciência de Deus. A que o homem que é sábio dá ouvidos a Deus. Lê, presta atenção e sai dos caminhos errados. A ver? Temos o caso do São Cipriano. São Cipriano, qualquer dia vou ensinar. São Cipriano era um bruxo que gostava muito de uma miúda. Então, como ela não lhe queria nada com ele fez tinta por uma linha, mas ele perdeu. Foi falar ao diabo e disse, então eu tenho um pacto contigo e tu não... Como é que chama? E o diabo disse, é porque tu ainda não entendeste. Jesus, de facto, é que me venceu. O Cipriano disse, então eu já não quero mais nada contigo. E o diabo disse, eu vou-te matar. Então o Cipriano depois se converteu. Mas quem é que sabe disso? A ver? Pouca gente. Práticas de bruxaria. Magia branca, magia negra, branca, negra, amarela, tudo a mesma coisa. Como se magia branca isso é que fosse limpo. Não! É proibido. Espiritismo, voodoo, feiticeiros, videntes, candomblé, tudo isso é a mesma coisa. O diabo mascara-se daquilo que você gosta, se você não quiser andar com Deus. Ele é o camaleão. A ver? Que gosta de se mascarar. Tu não gostas de religião? Gostas de política? Eu vou dar uma política. Tu não gostas de política? Gostas de... eu vou-te dar. A ver? O diabo é isso. Mas ele só veio para matar, roubar, destruir. Então, qual é a minha recomendação? Renuncie. Venha à igreja, mas lá mais perto de si. Traga os objetos. Você usou livros para que na igreja seja destruído por um homem ou uma mulher ministro de Deus. Pode telefonar, marcar um encontro para saber mais. Isto é a origem do problema. Vocês têm que sair desse problema. Você já é um crente. Estude isto para que você possa ministrar, ajudar, ensinar os seus amigos, os seus familiares que andam nesses caminhos, para que eles saiam desse caminho. E sexta-feira, reunião de lutar até vencer, é para você ir lutar a favor dessas pessoas que andam nesses caminhos. Sabe como é que se luta? É dizer aos demónios que cegam a mente das pessoas. Cegam a mente das pessoas.
Cegam. Há demónios que cegam, põem-se assim os braços, a pessoa fica cega, fica estúpida, não vê. E nós lutamos contra esses demónios, a casta de demónios terríveis, e ao fim de um tempo eles não aguentam a opressão e caem por terra e a pessoa fica liberta para se salvar. E esse é o trabalho de todo o crente. Portanto, é isso. Vamos orar. E você baixa a sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, digam comigo aqui também, Senhor Jesus, eu não quero nada com o diabo. eu não quero nada com o diabo. Eu estou a entender Estou a entender a tua a palavra. tua palavra. Eis que eu vou Eis sair que eu vou sair desses caminhos. desses caminhos. Vou passar a andar, Vou passar a andar apenas com Jesus. com Jesus. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me, Senhor, e ajuda-me. E ajuda-me. Amém. Amém. E amém. E amém. Há uma música que diz: por muitos caminhos eu andei. Conhecem? Eu quero dedicar esta música a todos. É uma música que fala: por muitos caminhos eu andei, qual deles o pior ou o melhor? Até que encontramos Jesus. Você precisa de entregar a sua vida a Jesus Cristo e começar uma vida nova com Deus. Ele é que é o caminho. E aprender, sabe? Eu era engenheiro civil. Calculava pontes, estruturas especiais. Eu era especializado. Era engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi isto não é um livro de histórias, não é uma religião. Isto é um manual de fabricante. Se nós fizermos o que vem na Bíblia, a nossa vida nunca mais é a mesma. Estuda a palavra de Deus. Saia dos caminhos que aborrece a Deus, ande com Deus e tudo vai mudar para melhor. Ouça esta música. Por muitos caminhos eu andei, pensando qual deles era o melhor. Solidão foi o que eu encontrei, em busca de um verdadeiro amor. Amor como este não há igual, o mundo não pode oferecer. É mais forte que qualquer ideal. Deus é amor, é só receber. Só amor, só amor, só amor de Jesus. Só amor, só amor de Jesus. Só amor, só amor, só amor, só amor de Jesus. Só amor de Jesus. Abaixa a sua cabeça. Enquanto eles tocam este hino, pensa em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele nos pode valer. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia que Deus bate à porta do seu coração. Você vai abrir o seu coração para Jesus, dar-lhe a sua vida e começar uma vida nova. Se você é que já acredita em Jesus, mas não sabe se está salvo, agora é a hora de orar também. Enquanto nós baixamos a cabeça em respeito a Deus e pensamos naquele Jesus que estava lá naquela cruz, ora assim comigo, digam todos comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus que morreu Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Eu acredito Eu acredito que Jesus derramou que Jesus derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito. E Senhor, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor, e meu Salvador. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Ouça mais uma vez esta música. Por muitos caminhos eu andei, pensando qual deles era o melhor. Solidão foi o que eu encontrei, em busca de um verdadeiro amor. Amor como este não há igual, o mundo não pode oferecer. É mais forte que qualquer ideal. Deus é amor, é só receber.
agora é a hora do Deus de milagres. Deus é um Deus sobrenatural, para quem nada é impossível. Tudo que você precisa é crer. Você tem um problema, tem uma doença, tem um amigo familiar com Covid-19, tantos problemas, a lista é enorme. Mas sabe, o que você precisa é crer. Não é só crer que Jesus existe, mas acreditar naquilo que a Bíblia diz, que Ele veio, não é apenas para nos salvar, mas curar, transformar o mal em bem, abrir um caminho onde não há caminho, resolver problemas, quebrar poderes ocultos. E por isso, eu quero também dedicar esta música somente a crer em Jesus. Ouça esta música. Somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, tudo é possível. E agora você vai cantar com o time Jesus, eu creio. Você vai cantar fé. Senhor, eu creio. Eu creio em Ti, o Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Meu amigo, minha amiga, não fique a olhar para o teu tamanho, para o tamanho do problema, para a impossibilidade da situação. Fica a olhar para o tamanho de Deus, que não tem igual, para quem nada é impossível. Agarra-te a Jesus e canta-se, Jesus eu creio, Jesus eu creio. Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio, Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio. Ora bem, muita gente a pedir ajuda. Esta pessoa, que não dá o nome, muito bem, tem um caso de Covid-19 no seu trabalho e deu positivo e tem medo da vida dele e do seu familiar. A Marta pede os seus filhos, o Alexandre e o Jaime. O Samuel pede ajuda para a sua casa. O Carvalho pede oração, tem problemas da empresa. A Ana Raquel quer ter um bebê, não consegue. O Neuri estava a viver com o tio, mas acontecem problemas. Outra pessoa quer que a gente ore pelos sem-abrigo de Lisboa, que a Câmara proibiu de lhes dar de comer e cobertores. Que coisa terrível. Mas nós vamos vencer no nome de Jesus. O Nuno pede a Deus que lhe tire uma mancha no peito da filha. António Barradas é pela filha. O Jaime Palilo precisa do emprego. A Mariceila faz 7 anos, Maísa, e fez uma cirurgia e não acordou, mas vai acordar no nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém, Cristo? A Filomena pede oração para que os hospitais e enfermeiros e médicos de Setúbal sejam fortalecidos, porque realmente a situação é muito difícil. Maria José pede concordância para que a vizinha consiga emprego. Sabe uma coisa? Tem muito mais. Mas ouça mais uma vez esta música. Somente creia que todos esses casos Deus está a ouvir, que Deus vai responder
vai resolver, vai curar, vai abrir um caminho, não há caminho. Aleluia! Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Aleluia! Tenho mais casos aqui. Tenho a Manuela, que pede oração por uma pessoa que tem cancro e Covid-19. Outra pessoa está debaixo da anemia, é de pranacitose. Alzira está a pedir ajuda financeira. A Tita tem problemas de tensão arterial. Custódia pede oração pelo seu filho que tem epilepsia e teve pesadelo com o tio que morreu. É demónio que está a sair no nome de Jesus. Qual pesadelo? Isso é o demónio. A Alvarina precisa de um emprego melhor. A Custódia Matos quer concordância. E sabe uma coisa? Eu vou pedir que o time toque um hino que diz que o caminho se vai abrir. Muitos de vocês estão numa situação muito triste, abatidos. Estava a falar com um dos bispos, aliás, com o bispo Pedro. O bispo Pedro e o Garrido. O Garrido. Muita gente está assustado, muita gente está a sofrer. E sabe, o diabo te quer cercar, tu não sabes o que has de fazer. Assista ao programa e, se possível, assista ao anterior, que é para louvar a Deus. Vai à igreja e, quando não sabes o que há de mais fazer, louva a Deus. O diabo não aguenta, os demónios não aguentam, todos estes problemas vão ser resolvidos no nome de Jesus Cristo. Ouve esta música que te vai encher de fé e de coragem. Quando estás sozinho, enfrenta a muralha e não sabes o que has de fazer. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quem sabe você à meia-noite está a pensar, o mal todo está a correr, louva a Deus. Vá ao site buscar mensagens minhas, ouça a palavra de Deus, você vai vencer. O Manuel pede oração, não consegue dormir e ouve coisas estranhas. O Francisco Matias está a pedir ajuda, o olho esquerdo. A Maria precisa de oração para ser curada, já tem muita idade. Está a ler o livro de cura divina, glória a Deus. O Félix Suril, o Félix Jonas, a Palmira Massinge, meu amigo Valdemir Tomás, aleluia, que tem problemas que eu não quero dizer, o Edmir Monteiro, a Luísa Vanussa, a Adelina Silvestre, a Paula Beatriz Silva de Leiria, aleluia. Ouça a segunda parte da música, Deus vai resolver, hoje mesmo vou orar e Deus vai fazer um milagre na vida de todos vocês. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus. Temos aqui a Paula Freitas, temos o João Moura,
Temos o Augusto Pereira. Temos a Albina Martins. O Anónimo que precisa de ajuda devido à pandemia, a sogra, endometriose. Temos outro que precisa de um emprego, está desanimado e já pensou no pior, mas não pensa nada no pior, pensa no melhor. Jesus vai ser consigo. Jesus tem um milagre para si. Eu sinto que há muitos homens e mulheres de negócio que estão desesperados. Faça o que eu tenho ensinado aqui. Faça. Eu quebro o poder desses demónios que pensam em suicídio e você vai vencer. Elizabeth Souza, a Liliana Carvalho, o Vitor da Lourinhã, a Ana, o Hélio Silva, Manuela, Humberto, o Unânime. No nome de Jesus, eu ordeno a todos os demónios. Saiam no nome de Jesus. Senhor, eu clamo por misericórdia para aqueles que não têm dinheiro. O negócio está fechado, não sabem como onde fazer. Eu acredito no Deus de milagres. Eu falo milagres financeiros. Eu falo ao coronavírus que tu é que vais morrer. Eu falo, Senhor Jesus, tu és o Deus maravilhoso. Estás a fazer sinais e maravilhas na vida de todos que pediram ajuda. Eu ponho as mãos sobre tudo isto e declaro que o poder de Deus está a salvar estas pessoas, está a transformar. E para a glória de Jesus, amém e amém. Ouve esta música mais uma vez. Estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho Caminha sempre em frente, não olhes para trás, olha para Jesus. Amanhã estamos aqui à mesma hora e você vai vencer porque Deus é do seu lado. Aleluia, tchau, tchau, Deus abençoe. Caminha sempre em frente.